São Paulo não, o Brasil está relembrando hoje uma das maiores tragédias já registradas no país, um incêndio no edifício Joelma, no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. Era, na época, um dos prédios mais altos de São Paulo, com 25 andares. 187 pessoas morreram, mais de 300 ficaram feridas, tudo foi acompanhado ao vivo pela televisão, um dos momentos mais... pessoas se jogando do alto do terraço, o terraço de amianto não permitia o pouso de helicópteros, todo mundo que se abrigou ali acabou morrendo, ou sufocado, ou queimado, ou caiu, ou se jogou no terraço em cenas tristemente inesquecíveis por todos que acompanharam aquela tragédia. O fogo começou com um curto-circuito, no 12º andar, se alastrou pelas cortinas, pelos carpetes, os carpetes eram comuns naquela região. Os escritórios estavam lotados, o fogo começou ali pelas 8h30 da manhã, e nesse horário, às 10h12, ainda não havia sido controlado. Foram mais de 3 horas de drama. O fogo destruiu 14 pavimentos, botijões de gás nas copas explodiram e lançavam blocos das paredes do prédio contra o Anhangabaú. Uma coisa horrorosa. Hoje, a Câmara Municipal de São Paulo, hoje à tarde, entrega às vítimas e os sobreviventes do incêndio um prêmio especial, o Prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas. Em especial os 11 bombeiros que combateram as chamas. Atualmente todos eles têm entre 70 e 95 anos de idade. São eles: Lizia Campos Vieira, Eduardo Boanerges Soares Barbosa, Augusto Carlos Casaniga, Luiz Alves Grangeiro, Francisco Assis dos Santos, Pedro Ortiz Cáceres, Roberto Silva, João Simão de Souza, Franklin de Jesus Ferreira e Célio Moterani, além do Rufino Rodrigues de Oliveira. O Rufino é o mais velho de todos eles. Está conosco? Estava conosco e estará daqui a pouquinho. Tem 92 anos de idade. Naquela época, o prédio, embora tenha sido quase todo ele consumido, foi reformado. Ele não foi demolido. O Joelma existe. Está lá até hoje. Aliás, tem uma bonita fotografia de uma das vítimas, de um dos sobreviventes, na verdade, hoje na capa da Folha de São Paulo, o Mauro, que daqui a pouquinho vai conversar conosco também. Um ano depois, a Justiça de São Paulo considerou que o incêndio no Joelma foi criminoso por causa das instalações elétricas precárias e condenou o gerente de uma empresa de ar-condicionado, além de 3 eletricistas, por imperícia, negligência e omissão. Ou seja, era um incêndio que, como a maioria dos incêndios, poderia ter sido evitado, né? Naquela época, São Paulo tinha 5 milhões de habitantes, era uma cidade muito menor do que é hoje, então imagine. Boa parte da população trabalhava no centro da cidade, a Paulista ainda não era esse colosso, né? Muito menos a Faria Lima. Ali era o centro financeiro, o centro comercial, enfim, tudo que acontecia em São Paulo se concentrava naquela região do Anhangabaú, onde aconteceram essas cenas absolutamente inesquecíveis. E mais, né? Era um prédio completamente despreparado para uma tragédia como essa. Como eu disse, o teto tinha uma cobertura de amianto, não tinha condição de que um helicóptero pousasse ali e também não havia escada de incêndio que ligasse o terraço até os demais andares. Enfim, as pessoas que foram presas pelas chamas não tiveram a menor possibilidade, Ivan. Não tiveram a menor chance de escapar. Ficaram lá no alto do Joelma esperando uma ajuda que não veio e não viria, e todos eles se foram. Os nossos ouvintes lembrando que hoje é o edifício Praça da Bandeira, né, que antes era chamado de edifício Joelma, bem ali no coração da cidade de São Paulo. É passar por lá e lembrar inevitavelmente, né, dessa tragédia. Bom, o Tenente Rufino infelizmente estava conosco, mas caiu. Mas quem está em contato com o nosso estúdio agora é o Mauro Ligeri. O Mauro era sobrevivente do incêndio, ele era funcionário do Citibank. O Citibank havia comprado uma parte da Crefisul, né, que ficava no Joelma. O Mauro era muito jovem, tinha 23 anos e viveu momentos absolutamente dramáticos. Mauro, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, às ordens para vocês. Bom dia. Vamos começar pelo começo. Quando é que o senhor percebeu que havia alguma coisa errada? Em que andar que o senhor estava? Eu estava no 22º andar. E o sinal que nós recebemos foram os dos vidros explodindo nos andares abaixo, né?
Abaixo. Aí olhamos pela janela para saber do que se tratava, já tinha uma multidão lá embaixo. E eu estava no 22º, então demorou alguns 5, 6 minutos para chegar até onde eu estava, né? Então vocês estavam trabalhando, era um dia normal, e o primeiro sinal de que alguma coisa não estava certa foi o som dos vidros explodindo. Ou seja, o fogo já estava em estado bastante avançado ali embaixo, né? Sim, ele se iniciou com os fios inadequados no ar-condicionado no 12º andar, que consumiu o andar ali. Aí o fogo, conforme ele vai subindo, ele vai explodindo e arrebentando os vidros, né? E o senhor... O senhor fez o que a partir de então? A partir de então, vamos ver a reação natural das pessoas. Vamos descer. Na hora que nós fomos descer, já tinha uma multidão subindo. Não entendi bem por quê. Aí, ao invés de eu subir junto com a corrente de pessoas que estavam subindo, eu resolvi voltar para pegar uma mala 007 que eu tinha. E esse período aí de, sei lá, alguns segundos, 30 segundos, já foi o suficiente para eu não conseguir subir também. Então eu acabei ficando na sala onde eu estava. Então o senhor não chegou a sair do prédio, né? O senhor ficou no prédio esperando que chegasse o resgate, foi isso? Não, se eu ficasse no prédio eu estaria morto hoje, né? Porque lá dentro deu mais de 1000 graus. Mas na sequência, eu e um outro colega tentamos conectar a mangueira de incêndio, abrir o registro e o sistema estava inabilitado. Não havia água no sistema de mangueiras de incêndio, né? Então nós nos encurralamos num banheirinho que fica bem no cantinho do prédio. O prédio é em formato de uma asa delta, né? Eu estava num cantinho desse. E como eu tinha assistido 2 anos antes o incêndio do Andraus, eu estava firmemente na minha mente o seguinte: não vou morrer queimado, né? Então no momento que eu não consegui mais respirar dentro do banheirinho que nós estávamos, eu resolvi pular do prédio. Eu abri a janela do banheiro para pular. Foi quando eu notei que ali do lado de fora do prédio tinha um pequeno parapeito que poderia nos abrigar. Então eu pulei para fora do edifício, as outras 6 pessoas pularam junto comigo e fechamos o vidro da janela do banheiro, que, graças a Deus, não quebrou, então nós ficamos assim, mais ou menos protegidos do fogo direto. E ficamos ali pendurados, né, na parte externa do prédio por 6 horas e pouco, até que os bombeiros conseguissem chegar onde nós estávamos. 6 horas? Qual era o tamanho desse parapeito, Mauro? Olha, cabia uma perna minha, a outra perna estava no ar. Acho que deve ter uns 30 centímetros, 25, 30 centímetros. O senhor estava pendurado ali e havia algum contato com os bombeiros, com as equipes de resgate? Enfim, havia uma esperança de que tudo fosse dar certo para vocês? Não, a dinâmica do processo todo, vamos dizer, uma vez fora do prédio, a gente estava conseguindo respirar, né? A dinâmica consistia em tomar um susto quando os helicópteros ficavam no topo do prédio, porque o helicóptero empurra a fumaça para baixo, né? Então, toda vez que o helicóptero pairava para salvar alguma vida que estava lá em cima, a gente estava sofrendo lá no 22. E as pessoas no viaduto que tinha, tem um viaduto ali embaixo, né? As pessoas escreviam: calma, fiquem tranquilos, o bombeiro está chegando. Mas demorou esse tempão todo. Porque o caminhão do bombeiro, quando ele estacionou, na escada Mageiros, quando ele estacionou na frente do prédio, ele afundou num jardim que tinha lá. E se o caminhão não está nivelado, a escada Mageiros não sobe, né? Então, na época, eu me lembro, precisou vir um trator da estação São Bento do metrô que estava sendo construído para poder retirar o caminhão do atoleiro que ele se meteu para poder colocar numa posição que pudesse a escada subir. Quem chegou nesse momento, descrito pelo Mauro, foi o tenente Rufino Rodrigues de Oliveira, é bombeiro e está conosco também aqui na sintonia da Band News FM. Tenente, muito obrigada por nos atender. Queria pedir para que o senhor seguisse contando essa história, né? O senhor foi um dos primeiros a acessar ali o local, trabalhou no salvamento e retirada das vítimas.
qual foi o primeiro impacto, a primeira sensação que o senhor teve ao chegar, né, ali pertinho do Joelma? A primeira sensação que eu tive é que nós não tínhamos condições de apagar o incêndio, porque nosso material era muito velho, muito estragado. E o prédio parecia uma árvore de Natal, coberta em volta, as janelas em volta do prédio, tanto no franco direito, teto e franco esquerdo, da rua Santo Antônio, coberta de gente, a maioria menores, pessoas com entre 14 e 18 anos, né? E aquilo foi muito triste para mim, porque a gente sabia que não ia dar para salvar todo mundo, devido à nossa falta de material, né? Escada velha, quase não funcionou, ela ficou empenada e os criques que seguravam os banzos da escada não entrou. Eu tive que subir de banzo em banzo, colocando os criques com a mão. A gente pensa hoje, não sei aonde fui buscar tanta força para fazer assim, mas aí pus a escada em segurança, ela foi anivelada e subiu até o 12º andar, tirando gente. E aí foi só tirando gente queimada, pessoas ainda com vida e descendo e entregando ao serviço de socorro. Tenente, isso que eu ia perguntar, qual era o estado dessas pessoas que os senhores e seus colegas conseguiram salvar naquele dia, aquelas pessoas que estavam abaixo do 12º andar? Eu imagino que devia ter gente em choque ali, com queimaduras gravíssimas. Como é que essas pessoas estavam naquele instante? Tenente, o senhor tá conosco? Eu perguntei como é que essas pessoas estavam, o estado físico e o estado mental dessas pessoas que os senhores e seus colegas conseguiram salvar. Ele não está conseguindo ouvir a gente muito bem. A gente vai tentar refazer o contato com o Tenente Rufino Rodrigues de Oliveira, mas a gente segue com o Mauro por aqui. E aí, Megali, eu queria perguntar para o Mauro, porque a gente está montando essa história, essa tragédia. Mauro, como é que foi o seu resgate, né? O momento em que conseguiram acessar o lugar onde você estava? Você se lembra do rosto da pessoa? Teve contato depois com essa pessoa que realizou o salvamento? Sim. Eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás o João Simão, que foi um dos 2 bombeiros que subiram do final da Magiros, que era o 13º andar. Eles improvisaram uma escadinha de alumínio bem frágilzinha. Eles foram escalando tipo rapel, de andar em andar, até chegar onde nós estávamos. Meu Deus. Era o João Simão e o Soldado Leite. Esse Soldado Leite, alguns anos depois, ele faleceu em outro incêndio. Puxa. Infelizmente. O João Simão é um dos que vai ser homenageados, né, lá hoje. Ele é um dos homenageados. É uma pessoa bem gentil. Eu gosto muito dele. E quando o bombeiro finalmente chegou, ficamos lá mais de 6 horas inalando alguma fumaça, tal. A gente já estava meio entorpecido, né, devido ao tempo decorrido. E aí, quando o bombeiro chegou, bateu na minha perna, que a minha perna estava para fora do parapeito, né? E nos acalmou, trouxe alguns saquinhos de leite. Naquela época, saquinho de leite era um saquinho de plástico que para a gente amenizar a secura da garganta. E procedemos à descida. Você imagina você no 22º andar virar de costa para o nada, segurar numa escadinha que estava balançando para descer de degrau em andar, de andar em andar até chegar no 13º. Foi. Mas ali não teria jeito. Se eu caísse, só se a escada caísse junto comigo, entendeu? O Mauro, você estava pronto para se matar. Você abriu a janela para se jogar, para morrer de uma forma que não fosse queimado. Enfim, as cenas que a gente viu também nos atentados de 11 de setembro, a gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? A morte como alívio. Como é que ficou a sua cabeça depois?
Quanto tempo demorou para você conseguir subir num prédio alto, enfim, para você, não vou dizer esquecer, porque obviamente isso nunca foi esquecido por você, imagino eu, mas conseguir voltar ao prumo, né? Voltar à vida normal. Megali, assim, imediatamente, no dia seguinte, eu levei alguns meses, digamos, para digerir tudo que tinha acontecido. Na sequência, eu peguei um desequilíbrio, vamos chamar assim, que na época a gente nem sabia o que era. Hoje a gente sabe que é denominado como doença do pânico, né? Eu fiquei muitos anos com pânico, não conseguia subir em lugares altos. Às vezes eu estava andando, de repente eu voltava correndo para casa, você tinha aquela sensação que você vai morrer, né? Quando você tem doença do pânico. Mas com o tempo foi absorvendo, no fim deu certo. Mas levou pelo menos uns 7, 8 anos para esse sentimento sair da minha cabeça, né? Tem uma foto bonita do Mauro hoje na capa da Folha de São Paulo, em que ele olha ali o prédio onde estava. É o Joelma ainda, né? Mas com outro nome, com outro desenho, enfim, o prédio está lá. O que o senhor sente quando olha para aquela construção? É uma sensação horrorosa, indescritível, assim, angustiante, mas eu acho que por ter sido um sobrevivente, eu tenho obrigação de falar sobre isso toda vez que me chamam. Senão eu não iria, não gostaria nunca de voltar lá, mas eu volto sempre, porque acho que é uma missão de nós que tivemos a sorte, o benefício de ter nascido novamente, né? E chamar atenção para uma coisa dessas. Qualquer momento pode acontecer de novo, né? Pois é, tem alguns ouvintes tão emocionados aqui com o relato do Mauro, emocionados com a lucidez com que você fala sobre isso, Mauro. Você tinha 23 anos naquela época, então a gente deduz que tem 73 anos, né? Agora, e a gente se coloca no lugar, né? Um jovenzinho de 23 anos passar por uma situação como essa. Obrigada, viu, Mauro? Só para perguntar, claro. O senhor continuou no Citibank, Mauro? Como é que a sua carreira se desenrolou a partir de então? Continuei, eu fiquei durante 20 anos no Citibank e após 20 anos eu saí, fui para outros bancos, eu trabalhei 35 anos ao todo em banco, né? E já nesses últimos 20 anos eu tenho uma pequena empresa. Consultoria? Sou empresário. Não, a gente fabrica artigos para bebês. Chupeta, mamadeira, Olha copinha, só. pratinho, essas coisas. É que os meus já cresceram, né? Coisa de 5 anos atrás eu seria um bom cliente para o senhor. Mauro, eu quero agradecer ao Mauro Ligieri Filho, sobrevivente do incêndio do Joelma, que gentilmente conversou conosco. Uma última pergunta, vale? É de ouvinte. Vai. Francisco está perguntando se você já entrou no prédio novamente. Eu entrei uma única vez quando completou 20 anos de incêndio, em 94. Por coincidência, é capa da Folha também. Eu e o Hiroshi Shibuta, nós fomos exatamente no banheirinho que nós nos salvamos. Inacreditável como a gente conseguiu ficar em 7 pessoas num banheirinho privativo, numa janela de 1,5 metro, se tanto. E realmente não dá para entender como é que a gente conseguiu fazer isso. Mauro, obrigado pela participação aqui na Band News FM, parabéns pela resiliência, pela coragem e, enfim, por manter esse assunto vivo até hoje, né? Por entender que essa era uma missão sua como sobrevivente daquela tragédia. Um abraço. Outro, obrigado. E está conosco de volta o Tenente Rufino. Tenente, vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para o Mauro. Como é que o Joelma impactou na sua vida? Como é que o senhor se sente hoje quando olha para aquele prédio que um dia foi o Joelma? O Joelma foi uma lição de vida, uma luta tremenda, tristeza por ver tudo aquilo e a gente já ter feito documento pedindo providências do governo para melhorar o material do Corpo de Bombeiros e na hora lá nós não tínhamos nosso material, era muito velho, as bombas muito fracas, não tinham mais pressão e foi uma tristeza muito grande ver aquele prédio lotado de gente nas laterais, nas janelas, em todos os andares até o teto
parecia uma árvore de Natal. E a gente sabia que, pela falta de material nosso, nós não ia salvar todo mundo. E graças a Deus trabalhamos, todos os bombeiros se esforçaram, deram tudo da sua condicionamento físico, de sua vontade, de sua coragem para salvar pessoas com vida. Foi salvo muita gente, mas morreu muito mais, né? E o senhor era o bombeiro mais experiente, né, entre aqueles que trabalharam no Joelma, pelo menos entre os que, Bombeiro os que mais sobreviveram. preparado, pessoa que fazia curso em outros lugares e me preparava sempre fisicamente, psicologicamente, para combater os incêndios, princípio de incêndio, salvamento aquático. Eu me considerava naquela época um dos homens mais preparados no bombeiro. Imagine, né? Já tinha mais de 40 anos, larga experiência, mas ninguém tá pronto para um negócio. Bom, o Ivan chamou atenção aqui, a gente tá vendo as imagens do jato de água, que é a todo vapor ali, com a escada Magiros acionada. Chega no primeiro andar que tá queimado. Né? Não chega no 12º andar, que foi onde iniciou-se o incêndio. Imagine o trabalho que esses homens tiveram para resgatar essas pessoas. Tenente, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Parabéns pela coragem, obrigado parabéns pelo trabalho. Obrigado por lembrar da gente e vamos nos unir para que o nosso corpo de bombeiros tenha mais material, mais apoio das autoridades. É isso. Bom, se alguém se interessar, é hoje, né, na Câmara dos Deputados, lá na Câmara Municipal de São Paulo, vai ser entregue hoje à tarde o Prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas, em memória às vítimas e os sobreviventes do incêndio. O prédio fica bem ao lado da Câmara Municipal, no centro da cidade.